Hoje nós vamos falar de preço. Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nina. O preço é um dos 4 P's do marketing tradicional. Nessa série nós vamos falar de 14 P's, além dos 4 do marketing tradicional, de outros P's que existem no marketing serviço e no marketing digital. Então a gente começa diferenciando preço de valor. Tá? Às vezes as pessoas vão no supermercado e perguntam quanto é que vale a banana, quanto está valendo ali o mamão, quanto está valendo, enfim. E as pessoas pensam que são sinônimos. Até a gente entende isso, as pessoas tratarem isso como sinônimos na vida cotidiana. Só que para o marketing, para a administração, para a ciência, são coisas diferentes. O preço é quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço. Então ele é objetivo, tá? No seu mercado, o quilo da banana vale R$5, por exemplo. Estou chutando. É objetivo. Já deve estar mais caro que isso, mas tudo bem. Então, o preço é algo que, independente de quem você seja, se você for uma pessoa que adora banana ou for uma pessoa que odeia banana, o preço lá no supermercado vai ser o mesmo. O valor é subjetivo, quanto que ele realmente vale por cliente. Então, eu acho que para mim, R$5 na banana estaria barato, porque eu adoro banana. É a minha fruta favorita. Mas pode ser que alguém não goste. Agora eu vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro isso aqui. Sandy Júnior é uma dupla aí que fez muito sucesso na década de 90, quando eles eram criança ainda. E fez acho que uns 3 anos atrás, ou mais, porque isso foi antes da pandemia, eles anunciaram um retorno, uma turnê de retorno da dupla. E aí foi bastante comentado, né? Porque muita gente, eles tiveram muito fãs, ainda tem. E os preços estavam na torno de R$2.000, o ingresso, né? Na pista do show do Sandy Júnior. E aí o pessoal começou caindo de pau, né? Porque é muito caro, porque tá um valor alto, né? O pessoal falando isso. Só que os shows estavam lotados. Eles fizeram em todas as cidades, as principais cidades do Brasil, e todas lotaram. Porque tinha gente disposta a pagar R$2.000 para assistir o show do Sandy Júnior. E a gente não está aqui fazendo juízo de valor. Quando eu pego um disco na sala, geralmente os alunos alguns falam assim, não iria nem de graça. Só que a gente tem que respeitar, porque as pessoas possuem sensações diferentes. Então, para muita gente, vale até mais de R$2.000. Pista premium de 2.500. Ou seja, é subjetivo. Para outras pessoas não vale tudo isso. Algumas pessoas entendem um valor nesse show. Outras não conseguem entender o valor. E realmente não é, porque é subjetivo. Agora o preço, independente se você é um fã, se você nunca nem ouviu falar na dupla, ele é o mesmo. Tá? Então, preço objetivo, valor subjetivo. Isso a gente tem que entender. Porque o que se busca no marketing é um relacionamento de valor. Tá? A gente tem que ter o foco muito mais no valor, na maioria das situações, do que no preço. Agora o preço, por si só, ele é uma fonte de geração de valor. Porque se eu falar aqui para vocês, mostrar 2 garrafas de vinho, e uma eu disser que o preço é $50, e o outro eu disser que é $1.000, qual você acha que é o vinho mais gostoso? E as pessoas, a maioria delas vai dizer que é de R$1.000, porque as pessoas entendem que quanto maior o preço, de modo geral, maior o valor. Inclusive, isso é um dos motivos para você também não colocar um produto muito barato, porque as pessoas podem entender que automaticamente que ele não é bom, mesmo que isso não seja verdade. Nos casos dos vinhos, acontece o seguinte: os enólogos, que são as pessoas que estudam vinhos, eles não conseguem diferenciar com relevância estatística um vinho do outro a partir do preço de mais ou menos $100. Então, eles não conseguem. Os caras que são especialistas não conseguem. Se algum seu amigo disser que consegue, ele está mentindo. Tá? Porque isso já foi feito pesquisa, não tem confiança estatística. E também tem outra pesquisa que justamente mostrou o mesmo vinho num preço e no outro preço aqui. As pessoas tomavam aí o vinho e mostrava o preço. Elas diziam se era bom ou ruim. E a maioria das pessoas que tomavam o vinho que vende o preço de R$50 disseram que não era tão bom.
mas as pessoas que tomaram o vinho vendo o preço de $1.000, no caso, né, disseram que era bom. Detalhe, era o mesmo vinho, só que teve uma diferença estatística. Isso foi feito com várias pessoas, então você tem ali uma probabilidade a favor. Já mostra que o fato de ser o vinho mais caro já deixa a pessoa predisposta a achar que vai ser muito bom, com uma expectativa muito grande, tá? Então o preço, ele tem esse valor, eles têm essa questão aí do preço influenciar o próprio valor. E a gente tem que entender que preço e valor sempre são categorias importantes para o cliente. Ah, professor, mas eu conheço alguém que é muito rico que não olha preço. Depende do tanto de rico que ele for, só se for o Elon Musk. Mas mesmo o Elon Musk, ele não, por exemplo, ele não vai comprar uma empresa a qualquer preço, se ele for comprar uma nova empresa. Então, é mentira que ele não olha preço, tá? Tanto é que ele não comprou o Twitter da noite pro dia, teve que negociar ali com os donos. Nem sei se ele chegou a comprar, porque parece que teve um embargo, enfim. Então, todo mundo sempre olha preço. Só que vão ter clientes que vão olhar muito mais para o valor e outros vão olhar muito mais para o preço, mas todos olham, tá? E existe uma hierarquia de importância. Então, chamados de cliente P é aqueles que olham primeiro o preço e depois o valor. Se dois produtos semelhantes estiverem com o mesmo preço, ele tende a escolher o que tem mais valor, tá? Então, olha primeiro o preço. Aí, ele tende a possuir também renda baixa, né? Isso aqui é um tanto quanto óbvio, né? A pessoa vai olhar preço porque quer comprar o mais barato porque não tem tantos recursos financeiros. Já o cliente V, ele tem ali, ele olha primeiro o valor e depois o preço. Geralmente tem maior renda. Se dois produtos semelhantes estiverem com o mesmo valor, ele escolhe aquele que tem menor preço. O valor, lembra que é subjetivo, né? Ele tende a possuir também renda média a alta. Vamos falar dos tipos de precificação. Precificação é você ter um produto ou serviço e atribuir um preço a ele, né? Você entende que é valor, mas você vai chegar ao que a gente chama de preço justo, que é o preço justo para você, como vendedor e também profissional do marketing, e preço justo para o cliente também, que esteja dentro do orçamento dele e que traga ali um retorno financeiro para você e gere valor para o cliente. Essa é a ideia teórica, tá? Tem duas formas de você precificar um produto ou serviço: pela oferta e pela demanda. Claro que demanda e oferta na economia clássica são duas curvas que vão se cruzar num ponto, que é o ponto de equilíbrio do mercado. A gente fala oferta e demanda porque a oferta a gente está olhando para o lado do produtor e a demanda para o lado do consumidor, basicamente isso. Tá? Então, a oferta, como ela é baseada no produtor, ela leva em consideração o custo de produção. Quanto me custou produzir esse produto? Me custou X. Eu quero ter um lucro ali de X mais 10%. Né? De 10% de X. Aí eu vou atribuir um preço com base no custo de produção. Tá? Pela demanda, é baseado na demanda do mercado. Pode ser que tenha gente querendo comprar esse produto, eu quero vender por 1,1 vezes X, que seria 10% acima de X, considerando todos os custos de imposto, enfim. Pode ser que tenha gente querendo comprar por 2X, porque ele enxerga o valor dessa forma. Então, eu não vou olhar por quanto me custou produzir, sim por quantas pessoas estão dispostas a pagar. A demanda de pagar, de mercado, tá? E então vocês já perceberam aqui que tem uma diferença. O S pela oferta, baseado nos custos, é a estratégia de negócio de preço, com foco em preço. E a estratégia de negócio baseada na demanda é com base em valor. Então essa aqui tende a ser, digamos assim, a melhor, tá? Só que nem sempre. Aqui é adotada a estratégia de preço quando é uma empresa grande que trabalha com economia de escala. Exemplo histórico: Ford, no início do século XX, ele conseguia produzir de muito em larga escala, isso eu já falei, por isso que ele conseguia colocar os preços dos automóveis acessíveis para as pessoas. E geralmente também os grandes produtores aí, atacadistas, até supermercados, trabalham também com essa lógica de preço. Tá? Essas grandes lojas aí, varejistas também. E aí elas têm que ter margens baixas. O que significa na contabilidade? Que o percentual de lucro
por receita gerada, pode ser esse um indicador, né, na margem bruta, é baixo. Tá? Ele lucra pouco, um percentual pouco em cada produto vendido também. Só que, como ele vende de muito, ele consegue ter um lucro satisfatório. A gente pode falar dessa forma. Tá? Então ele ganha na quantidade, não na quantidade de produtos que ele vende, não no lucro de cada produto. Aqui no canal, a gente tem um vídeo aqui que é o Vilarejo com Escassez de Água, que é baseado numa parte lá do livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, e mostra que o empreendedor lá naquela situação, ele montou um aqueduto de água e ele conseguiu produzir em larga escala água limpa e boa, e ele vendia 1 centavo, ele tinha 1 centavo de lucro em cada copo d'água que ele vendia, mas como ele vendia de muito, ele conseguiu ter aí bastante lucro, tá? Então ele conseguiu uma economia de escala. Agora, a diferenciação é a estratégia por quem busca valor. E assim, essas estratégias não são mutuamente excludentes. Tem até um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, que diz que o ideal do empreendedor é buscar conciliar esses dois. No caso do exemplo lá do livro do Robert Kiyosaki, faz sentido, porque o concorrente dele não tinha uma água que produzia água em escala menor e de pior qualidade também. Porque naquela situação, o exemplo foi de que o concorrente dele não fez um bom plano de negócios. Então mas via regra é mais difícil você conciliar essas duas coisas, tá? Por isso que, por mais que isso seja um ideal lá proposto no livro, geralmente o pequeno ele não vai conseguir competir por preço com o grande. Isso eu falo nas minhas aulas, quando tem muita gente que já tem um empreendimento, um pequeno negócio, eu falo, não compete por preço, porque o grande vai ganhar de ti se você entrar numa guerra de preço com ele. Tenta competir com valor, com diferenciação, em atrair valor para o seu cliente. E o valor, ele é subjetivo, já falei isso. Então, ele vai muito pela lógica do emocional e não do racional. O preço é bem racional. Isso aqui vale menos que isso, eu vou comprar isso aqui. O valor, não. O valor, ele é emocional. Tá? Então, a diferenciação... E, na verdade, os principais processos decisórios dos clientes na compra é emocional. Mas não dá para negar que existe um pouco de racionalidade, sim. E as margens financeiras, elas têm que ser altas, porque não vende em grande escala. Portanto, para ser viável o negócio, vai ter que ter um percentual de lucro maior. Os produtos tendem a ser também mais caros justamente para manter essas margens altas. Só explicando aqui o que é essa economia de escala, para a gente entender por que o pequeno não pode competir por preço. Aqui o exemplo, aliás, a verdade, a economia de escala nada mais é do que a pulverização dos custos fixos. Ficou bem assim, rebuscado, né? Pulverização dos custos fixos. Mas vamos entender o que é isso com um exemplo. 3 empresas, A, B e C, com um custo fixo de R$1.000. Custo fixo é todo aquele custo que ele independe do processo produtivo. Por exemplo, são 3 empresas de roupa aqui, no nosso exemplo. E elas têm um local que elas vendem roupa e elas estão pagando aluguel. O aluguel é de R$1.000 por mês. Independente da quantidade de roupas vendidas, esse custo vai continuar o mesmo. O salário dos funcionários, no curto prazo, ele é um custo fixo. Não interessa se você vender muito ou pouco, você vai continuar com aquele salário. Só que a longo prazo, se a empresa se expandir, você vai precisar de mais funcionários. Então o custo vai ficar variável. Mas a gente pensa mais no curto prazo, porque essa ideia aqui está mais relacionada com a geração de caixa aí de curto prazo. Então, deu para entender o que é custo fixo, que não muda se você produz mais ou menos. O custo variável é tudo aquilo que muda. Então, se eu vendo mais roupas, é porque eu tive que comprar mais roupas aí de um revendedor. Na verdade, eu sou revendedor de um fornecedor. Então, eu também tive um custo maior. Claro, ele me vendeu num custo mais baixo, num preço mais baixo do que eu vendi para o cliente, para eu ter meu lucro. Então, mas eu pago por peça adquirida. Pode ser uma indústria, por exemplo, né, os insumos dela. Quanto mais você disponibiliza produto para o mercado, mais insumo você precisa ter. Então, os custos são variáveis, eles variam conforme o total de unidade produzida. E aqui, para o nosso exemplo, o custo variável é de R$1 por unidade de peça produzida, tá? Peça de roupa. Então, a empresa A, ela produz aqui no caso, né?
ou adquiriu de um fornecedor, enfim, 1.000 roupas, a B 2.000 roupas e a C 4.000 roupas. O custo total é a soma do custo fixo pelo custo variável. Então, 2.000 para A, 3.000 para B e 5.000 para C. E aqui, o custo por peça, a gente pega o custo total e divide por unidade. Então, 2.000 dividido por 1.000, R$2. 3.000 dividido por 2.000, R$1,50. E 5.000 dividido por 4.000, R$1,25. Percebe que quanto mais você aumenta a quantidade de peças produzidas, mais o custo por peça diminui. E essa empresa que está com menor custo por peça, ela está com uma vantagem competitiva. Se todas as roupas forem iguais, né, exatamente a mesma roupa, aí as pessoas vão comprar muito mais da C. Tá? Se tiverem tudo perto, não tem nenhuma diferenciação. É claro que na prática sempre tem alguma diferenciação. O atendimento, o consumidor pode estar mais próximo de uma loja ou outra, as roupas não necessariamente são as mesmas, mas considerando aqui um produto muito semelhante, as pessoas vão tender a comprar naquele mais barato, porque entendem que o valor é o mesmo e vai prevalecer aqui a questão do preço. Então, aquele que consegue produzir em larga escala tem essa vantagem de um custo menor. Mas de onde vem essa vantagem? Quando você faz essa divisão, se não tivesse o custo fixo, o valor seria sempre 1. Então, o que de fato está fazendo esse aqui ser maior do que esse é que proporcionalmente esse custo fixo em relação ao custo variável é maior para a empresa A do que para a empresa C. Então, a economia de escala ela faz a pulverização dos custos fixos por unidade de peças vendidas. Esses custos fixos ficam menores por unidade de peça vendida quanto mais você aumenta a produção da sua empresa. Tá? Então, mas quem consegue isso são as empresas grandes. As pequenas não vão conseguir produzir em larga escala, portanto não vão conseguir competir por preço. Ela tem que ter alguma diferenciação com relação aí às outras empresas, né, para poder competir por valor. Olha só, pequeno nunca deve entrar numa guerra de preço. Isso aqui aconteceu na sala de aula, né? Uma vez uma aluna falou que ela montou ali um depósito de bebidas e ela começou a vender porque não tinha nenhum depósito lá no bairro dela. E aí os vizinhos começaram a fazer também os seus depósitos de bebida, vendo que ela estava tendo resultado. E aí ela teve que começar a diminuir o preço da cerveja, porque ela estava perdendo o cliente. Até depois um vizinho desistiu, ficou só outro. Aí eu falei, olha, mesmo que tu ganhe do teu vizinho lá no mercado local, e se você começar a se destacar e chamar a atenção de um grande, vai vir alguém muito grande para competir contigo. E aí não vai ter como você ganhar. Porque esse cara vai ter uma maior economia de escala. E aí vai ficar complicado de você ganhar. Por isso que você... o que é que você tinha que fazer? A cerveja, no caso, você tinha que conquistar ali a amizade dos clientes, para ter clientes fiéis. E que ali comprasse de você, mesmo você vendendo mais caro que a concorrência. Aí já é uma questão de relacionamento. Ou seu produto teria que ser diferenciado, que não é o caso da cerveja, com as marcas tradicionais. A não ser que fosse uma cerveja artesanal, mas seria outra história.